E aí galera, tudo certinho? Olha só, sou Ricardo, sou discípulo de Jesus. Gravando esse vídeo aqui para trazer mais uma liçãozinha para sua vida aí. Olha só, mais algo aí do sistema religioso, mais um problema que o sistema religioso, que a religião pode trazer para sua vida. Vamos lá, rapidinho aqui, olha só. Toda pessoa que nasce, ela já nasce com talento, com habilidade. O Criador, Deus, já colocou isso em você. Ninguém nasce burro, ninguém nasce ignorante. Ah, eu sou burro, não sei de nada. Isso é mentira, porque todo ser humano ele já nasce com habilidade, com talento dado por Deus. E espiritualmente falando também, que o apóstolo Paulo fala de dons espirituais. O apóstolo Paulo fala que nós, que somos espirituais, ele fala que cada um de nós recebeu dons espirituais. E que esses dons devem ser empregados corretamente. Então, primeira coisa, muitas pessoas que estão no sistema religioso, a maioria delas, 90 e pouco por cento, 95%, não sabe dos seus dons espirituais. Nem sabe. São muitas pessoas, são poucas pessoas que sabem de fato o seu dom espiritual. Por quê? Porque ela está dentro de um ativismo muito grande, de atividades o tempo todo. É um problema da religião, do sistema religioso, porque ele nos coloca em ativismos, em atividades, fazer. E isso ofusca o objetivo, isso ofusca o alvo. As pessoas estão tão presas a isso que elas não conseguem mais ver, ter uma visão além do alcance, sabe? Olhar para você, olhar para si, olhar para o seu dom, olhar para o seu talento, porque elas estão muito presas a ativismos que os evangélicos, né, os crentes chamam de cargos. E eles pensam que por ter muito cargos ou por fazer muitas coisas, eles dizem que é estar no centro da vontade de Deus. E não é uma mentira, porque isso ofusca o dom, o talento, a habilidade, o chamado, a sua parte no corpo de Cristo, a sua parte, né, no templo de Deus, que é a igreja. Então isso ofusca, sabe? Então tem muita gente aí, sabe, que nunca vai entender o evangelho de Jesus porque estão presa ao ativismo religioso, à religiosidade, a rituais, a campanhas, a cargos, atividades. E não vai entender o evangelho de Jesus, nunca vai entender a boa nova, nunca vai entender o que é ser de fato um seguidor de Jesus Cristo. Por quê? Porque estão dentro de um sistema religioso. E o sistema religioso ele é ativista. Preste atenção, na maioria das denominações evangélicas existe um ativismo muito grande. Campanhas e campanhas, acaba uma campanha, começa outra, acaba o ritual, tem outro. Por que isso? Porque para impedir que as pessoas elas parem e comecem a olhar para si, comecem a olhar para o evangelho e elas vão entender o evangelho. E a verdade vos libertará. Então, por conta disso, então fuja do ativismo religioso, fuja do sistema religioso. Sistema religioso, ninguém evolui. Ativismo não é o centro da vontade de Deus, é o contrário, é o silêncio. É no silêncio que você encontra, sabe? É no silêncio que você vai encontrar, sabe, resposta. Lembre-se de Jesus. Jesus Cristo era um homem de montanhas, era um homem de desertos, era um homem de calmaria. Por quê? Por quê? Porque ele sabia que era importante, sabe, a interiorização. Então ele sabia que era importante essa interiorização, ele sabia que era importante esse momento de deserto, de montanha. Para quê? Para que ele pudesse se conectar, entender, sabe, colocar as coisas no lugar. Ativismo não evolui ninguém. Isso é um erro, sabe, achar isso. Segunda coisa, descobrir habilidades, talentos, tem que ser empregado corretamente. Não adianta você apenas ter conhecimento, sabe? Ser um cara muito inteligente, habilidoso, se isso não for empregado corretamente. Porque se não for empregado corretamente, vai trazer desgosto, vai trazer frustrações, além do necessário, porque na vida nós temos frustrações, para o nosso crescimento, faz parte, mas se não for empregado corretamente, vai trazer desnecessariamente, vai gastar energia, vai trazer frustrações. E por conta disso, muitas pessoas param, porque elas pensam, poxa, eu não tenho atividade, eu não sou talentoso, não vou conseguir chegar lá. Não, é porque muitas vezes o talento, a habilidade está sendo empregada de forma errada, incorreta. Lembre de Davi. Davi, ele tem um dom da guerra, sabe? Ele era um guerreiro. Só que ele foi lutar com um cara chamado Golias, era um gigante.
sabe? Era um nefelim, era um ser híbrido, muito forte, que também era um guerreiro. E Davi sabia, poxa, eu tenho um talento, eu tenho um dom da guerra, mas eu preciso colocar o meu dom, meu talento corretamente. Foi o que Davi fez. Vou jogar a pedrinha na testa dele, na testa. Essa área aqui essa área aqui ela é vital. Se você bater aqui com muita intensidade, a pessoa desmaia ou ela vem a óbito, ela morre. Quem luta em artes marciais sabe o que eu estou falando. Essa área aqui ela é vital. Se bater aqui com muita força, a pessoa desmaia ou ela morre. E Davi sabia disso. Então Davi falou, olha, eu preciso colocar o meu dom, meu talento corretamente. Foi o que ele fez. Ele jogou lá a pedrinha na testa, derrubou Golias. Golias caía, porque se Golias chegasse perto de Davi, babau Davi. Davi já era, né? Davi ia virar pó, ia ser esquartejado por Golias. Então, Davi pensou, não basta só ter talento, minhas habilidades, tem que ser empregada com eficiência. Com eficiência. Então coloque o seu talento, os seus dons com eficiência. Com eficiência. Terceira coisa, que é muito importante, pergunte a Deus aonde você tem que colocar seus talentos. Davi, ele não era religioso, ele era um cara espiritualizado. Então seja espiritualizada, fale com o Criador. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus falou isso, sem mim vocês não podem fazer nada. O livro de Provérbios fala muito de sabedoria. O provérbio diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Prefira a sabedoria do que o ouro e a prata, ou seja, do que o materialismo, porque o materialismo nos ofusca, nos empobrece espiritualmente, tá certo? Então, procure o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, pergunta ao Criador o que você tem que fazer, como você fazer, qual foi a porta que ele abriu, sabe? Fica atento a isso, fale com o Criador, peça orientação a ele. Peça orientação. A igreja primitiva era uma igreja baseada na orientação do Espírito Santo. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vê que tudo que a igreja fazia, antes de fazer, ela pedia a Deus o que fazer. Porque elas entendiam que Jesus Cristo é o cabeça, né? Jesus é o cabeça da igreja. Então quem manda é ele. A orientação vem dele. O Espírito Santo. Então fale com Deus. Sabe? O princípio da sabedoria é o temor. Prefira a sabedoria do que o ouro e a prata. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. Então, essas 3 liçõezinhas para a sua vida. Procure o seu dom, saia do ativismo e procure e peça a Deus sabedoria. Procure, peça a Ele aonde você vai colocar o seu dom e a sua sabedoria. O sistema religioso empobrece a sua espiritualidade. Jesus quer nos tornar pessoas espiritualizadas, fortes, sábias, coisa que a religião e o sistema não nos proporciona. Pense nisso, ok? Valeu, eu sou o Ricardo, um abraço, tchau.